Fala, gente querida, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia de mais um quadro A Bíblia Responde. É o quadro em que você faz as suas perguntas e deixa as suas dúvidas nos comentários e eu respondo a partir de uma perspectiva bíblica e teológica. Você tem perguntas sobre a Bíblia, sobre teologia? Coloque aqui nos comentários. A pergunta de hoje é uma pergunta bem mais complexa. A irmã Dagmar Arantes Almeida perguntou o seguinte: Alexson Marcos, sim, penso que eu sou salva pela graça, mas também acho que posso perder a salvação. Se puder explicar, fico agradecida, pois tenho muito medo de perder a salvação, porque reconheço que sou pecadora. Ela fez essa pergunta em dezembro e eu fiquei analisando, será que eu respondo essa pergunta? E por que eu relutei muito em gravar esse vídeo? Porque a maioria das pessoas tem uma compreensão completamente diferente da doutrina da salvação em relação ao que a Bíblia ensina. A maioria das pessoas acredita que a salvação é uma coisa muito fina. A maioria das pessoas acreditam que por uma besteirinha você pode perder a sua salvação. E que por várias vezes no dia você perde a sua salvação porque você peca várias vezes no dia. Mas, gente, será que é isso que diz a Bíblia mesmo? A Bíblia afirma que é possível perder a salvação assim, por qualquer besteira? Então, vamos a essa pergunta complicada. Essa pergunta se encaixa dentro da disciplina teológica chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação. E dentro desse quadro da doutrina da salvação, dois grandes grupos se destacam e vêm debatendo há cerca de 500 anos. O primeiro grupo é os calvinistas. Os calvinistas, dentre outras coisas, entendem que Deus elege uns para a salvação e outros são reprovados para a perdição. E o segundo grupo são os arminianos, que acreditam que é possível a pessoa escolher Deus. E é possível perfeitamente a pessoa se perder. Já os calvinistas dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós precisamos evitar dois extremos com relação à possibilidade de perda da salvação. Há um grupo que diz o seguinte: se eu sou eleito por Deus, eu posso fazer o que eu quiser, eu jamais vou perder a minha salvação. Há um segundo grupo, porém, que diz o seguinte: por qualquer besteirinha, pelo menor erro possível que eu cometer, eu perco a minha salvação. Nós precisamos evitar esses dois extremos. Nem banalizar a graça de Deus, achando que eu posso fazer tudo, não é o caso dos calvinistas sérios, e nem também achar que por uma besteirinha eu perca a salvação, que é o caso da maioria de muitos irmãos, principalmente de igrejas neopentecostais, que acham que a salvação é muito fina e que por qualquer besteirinha se pode perder. Segundo ponto que a gente precisa analisar aqui, uma pergunta muito séria. A pergunta-chave: quem te salvou? Essa é a pergunta-chave. Se a sua salvação depende de você, logo logo você perderá a sua salvação com muita facilidade. Agora, se a sua salvação depende de Deus, então Ele fornecerá todos os meios da graça para assegurar e garantir a sua salvação. Nesse sentido, se a salvação depende de Deus, eu te asseguro pela Bíblia que não é tão simples perder a salvação como comumente as pessoas pensam. Mas acontece é que nós evangélicos vivemos como se a salvação dependesse de nós. Quer para eu citar um exemplo? Tem muita gente que ora para ser salvo. Tem muita gente que lê a Bíblia porque acha que se lê a Bíblia ele está salvo. E se ele deixar de ler, ele vai perder a salvação. E gente, isso são obras. Oração, leitura da Bíblia, jejum, se congregar com os irmãos, ofertar. Isso não salva ninguém. Você não ora para ser salvo. Você não jejua para ser salvo. Você não oferta para ser salvo. Mas você ora porque é salvo. E qual é o papel então dessas obras? O papel de tudo isso é nos auxiliar na santificação. Não é produzir salvação. A salvação gera boas obras. Ou seja, todo crente salvo ora, lê a Bíblia, vai na igreja, mas não é essas coisas que causam a salvação. É o contrário, é a salvação que causa boas obras. A Bíblia diz, textualmente, claramente, a Bíblia diz que nós fomos chamados para produzirmos boas obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pelas obras de Cristo. E quais são as obras de Cristo? No passado, possibilitando a salvação. No presente, assegurando, garantindo a salvação. Então, a pessoa se desviar, se afastar, ter um momento de esfriamento espiritual é normal numa caminhada cristã. Agora, para quem realmente nasceu de novo da água e do Espírito, como diz a Bíblia, dificilmente essa pessoa vai se perder. Porque quem te salvou não foi você, foi Deus. A salvação não depende do que você faz,
depende do que Jesus já fez e pode fazer por você. Vamos recorrer a 2 textos da Bíblia em que nós podemos ver que quem está salvo em Jesus dificilmente perderá essa salvação. Primeira referência é João capítulo 10, versículos 27 a 30. Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Meu irmão, se Jesus te salvou, não é qualquer coisa que vai te tirar das mãos de Deus, não. Porque você está nas mãos de Deus. A tua salvação não está em tuas mãos, como a gente pensa. A salvação está nas mãos de Deus. Peguei uma topada, xinguei, pronto, perdi a salvação. Não é assim, meus irmãos. Tem um segundo texto aqui, que é o de 1 Pedro 1,5. Eu gosto muito desse texto, porque é um texto que me traz muita esperança, muito conforto. O que diz esse texto? Mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Que salvação que Pedro fala? É a salvação no aspecto futuro, do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo. Então, nós estamos guardados. Não há por que ter medo de perder a salvação. E agora, uma segunda pergunta-chave. Então, Alex, você está dizendo que é possível pecar e continuar sendo salvo? A resposta é sim. Eu sei que isso pode chocar muita gente. Sim, meus irmãos. É possível pecar e continuar sendo salvo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você vive sem pecar? Você passa um dia sem pecar? Isso faz você perder a sua salvação? Se faz, então não foi Deus quem te salvou. Existe um texto muito lindo em 1 João capítulo 2, versículo 1. O apóstolo escreveu o seguinte: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto de Deus, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, se você peca, Jesus advoga a tua causa. Agora, as pessoas precisam entender que santidade não é perfeição. A santificação é um processo lento de aprendizado. Nesse processo, você erra, você cai, você se levanta, você comete erros, você é aperfeiçoado assim, errando e se levantando, errando e acertando. Isso é santificação. Santificação não é perfeição. Ou seja, alguém pode dizer, mas tem que ser santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Santificação não é ausência de pecados. A única santificação que não garante mais que não admite mais pecado nenhum é a santificação, é a santidade de Deus, dos santos anjos e daqueles que morreram e estão com Cristo agora. Esses não pecam mais, mas aqui todos os santos filhos de Deus pecam, e eles não perdem a salvação porque pecam. O Espírito Santo não sai deles porque eles pecaram. Há pessoas que pensam assim, eu cometi um pecado bem que assim, o Espírito Santo saiu de mim. Não, não é. Se você pecou, mas a tua consciência te acusa e você quer retornar, é porque o Espírito Santo não saiu de você. O Espírito Santo se entristece. Efésios capítulo 4, versículo 30 disse que o Espírito Santo pode ser entristecido. E é entristecido quando nós pecamos, mas ele não é expulso de nós. A maioria de muita gente pensa assim: se eu pecar, o Espírito Santo vai sair de mim. Não é assim, minha gente. Agora, vamos tratar das 3 possibilidades em que a salvação pode ser perdida. Quais são os casos em que a salvação pode ser perdida? Atenção a essa resposta. Primeiro caso, prática consciente do pecado. Segundo caso, perda da fé. E terceiro caso, apostasia. O primeiro caso de possibilidade de perda da salvação é viver na prática do pecado. Uma coisa é você pecar hoje, mas uma outra coisa é você pecar todo dia o mesmo pecado. O mesmo pecado. Esse pecado te domina, esse pecado te escraviza. Você vive em função do pecado. Você vive uma prática de pecado recorrente, aquele mesmo pecado. Se você não largar, você vai perder a sua salvação. A segunda possibilidade de perda da salvação é a perda da fé. Ou seja, é quando a pessoa perde a fé de que é possível ser perdoada. Você acha que o seu pecado é tão grande que Jesus não vai te perdoar mais. É o caso de Judas Iscariotes. Ele se perdeu não porque não tinha mais jeito para o caso dele, mas é porque ele não acreditava que seria possível ser perdoado dada a gravidade do que ele fez. Nesses casos, não é possível permanecer salvo. A pessoa perde a fé, perdeu a salvação também. E o terceiro caso, que é o caso mais grave e é o caso mais raro também,
também é a apostasia. Eu gravei um vídeo aqui no canal no YouTube, gravei no Facebook, falando também sobre a diferença entre se desviar, se afastar e apostatar da fé. Então eu não vou perder muito tempo detalhando esses termos. Só quero detalhar aqui a apostasia, o que é a apostasia e por que a apostasia é o caso mais grave em que a salvação é completamente perdida. A apostasia é o abandono consciente e definitivo da fé de quem decidiu endurecer o coração para Deus. A apostasia não é a pessoa que se afastou da igreja, é de uma pessoa que deixou a igreja por uma coisa e depois volta. A apostasia é o desvio, é o afastamento consciente e definitivo. O apóstata nunca volta. E o apóstata não era um crente de banco, gente. O apóstata era alguém que de fato amava Jesus, conheceu a Jesus, mas hoje se fechou para Jesus. Não tem mais jeito. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6 e Hebreus capítulo 10, versículos 6 ao 29. Confira essas duas referências que são longas e essas duas referências deixam claro que para quem apostatou não tem mais jeito. Não é porque Deus não quer perdoar, não é porque Deus se zangou, não vou mais perdoar esse sujeito. É porque a pessoa decidiu endurecer-se contra os apelos do Espírito Santo. E agora eu finalizo esse vídeo com uma pergunta bem mais interessante e é nessa questão aqui que as pessoas mais erram com relação à doutrina da salvação. E se eu der uma topada e soltar um xingamento e Jesus voltar naquela hora? Ou então eu morrer naquela hora? Tô perdido para sempre? As pessoas acreditavam assim. Sabe qual é a resposta? Não é possível perder a salvação com pecados desse tipo. Tem um texto lá em Romanos, que é um dos textos mais lindos da Bíblia. Paulo disse assim: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus, minha gente. É segura a coisa, a salvação é segura, não é uma salvação frágil. Mas sabe o que acontece, gente? É que nós fomos ensinados a acreditar que a salvação é igual uma porta giratória de um banco. Sabe aquela porta giratória de um banco? Você girou um pouquinho, está dentro do banco. Girou mais um pouquinho, tá fora do banco. As pessoas acreditam assim, que qualquer pecado que eu cometer, qualquer pecadinho que eu cometer, eu gravei um vídeo também falando sobre pecadinho e pecadão. E na Bíblia tem pecadinho e pecadão. Qualquer pecadinho que eu cometer, eu estou perdido. Não é assim, gente. A salvação não é uma porta giratória, em que várias vezes no dia eu estou salvo e várias vezes no dia eu deixei de ser salvo. Ora, se eu perco a minha salvação todas as vezes que eu peco durante o dia, como é que eu posso garantir que eu vou ser salvo na hora da morte? Não tem como. É aí que serve para mostrar que a salvação não depende de mim, porque se dependesse de mim eu estava perdido pela quantidade de vezes que nós pecamos. Outra coisa, para ser filho de Deus precisa nascer de novo. Se todas as vezes que eu perco a salvação, então para eu voltar à salvação eu preciso nascer de novo. Quantas vezes no dia eu vou precisar nascer de novo para que eu tenha a salvação garantida? Não faz o menor sentido. Se eu nasci de novo, atenção a isso aqui, se eu nasci de novo, eu sou filho de Deus. Essa é uma garantia, esse é um estado que não é qualquer coisa que pode tirar de mim. Não é qualquer coisa que pode tirar de mim esse status de filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu preciso enxergar Deus como um pai. Mas sabe o que acontece, gente? É que nós acostumamos a ver Deus como uma espécie de carrasco que o tempo todo estava com um chicote na mão. Essa é a ideia que nós aprendemos de Deus. Nós temos dificuldade para enxergar Deus como nosso pai. Nós enxergamos Deus como um carrasco. Ao qualquer erro que eu cometer, a chibata cai e eu perco a salvação. Não é assim. Por acaso, um pai deixa a paternidade de um filho só porque o filho cometeu um erro? Por acaso você deixa de ser filho do teu pai terreno por conta de um erro que você cometeu? E como é que a gente pode tratar Deus de maneira diferente? Deus não é o nosso carrasco. Deus é o nosso pai. Ele nos corrige como pai, mas não corta a paternidade conosco, não corta a nossa filiação. Então, se você pegou uma topada, se zangou com alguém, fez alguma coisa que não era para fazer, de repente Jesus voltou naquela hora, você não perde a sua salvação, porque Jesus é advogado que advoga a tua causa, e ele saberia que o Espírito Santo que está em você te estimularia ao arrependimento futuramente. Quem nos salvou não foi qualquer pessoa, não. Quem nos salvou foi Deus. Ele é autor e consumador da nossa salvação. Quem é autor da salvação? Deus. Quem é que consuma a salvação? Deus, não sou eu. Se dependesse de mim, eu estava lascado. Se dependesse de você, você estava ferrado. Mas depende de Deus e graças a Ele por isso. Minha irmã, não tenha medo de perder a sua salvação. Eu não tenho medo de perder a minha salvação. Sabe por quê? A base do nosso relacionamento com Deus não é o medo, é o amor.
E o apóstolo João disse que o amor lança fora todo medo. Se eu estou no lugar seguro, que é os braços de Deus, por que eu vou ter medo? Gente, nós não podemos ter medo do inferno. Ninguém pode permanecer em Cristo porque tem medo do inferno. Por que eu vou ter medo do inferno se eu não vou para lá? Se quem me salvou me tirou de lá. Se quem me salvou mudou a rota da minha vida e me colocou no lugar seguro. Não tem motivo para ter medo. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de perder a salvação. E até jovem eu tinha medo de perder a salvação. Até que eu entendi que a salvação é pela graça. Meu irmão, quando você entender que a salvação é pela graça, você vai tirar um fardo tão pesado das suas costas e você nem vai imaginar. Ser salvo pela graça não é fazer o que quer. Ser salvo pela graça não é pecar à vontade, não. Porque o salvo não peca à vontade. O salvo evita pecar. Mas se ele pecar, ele não perde a salvação, porque ele não perde o Pai porque pecou. Eu espero que essa minha resposta tenha sido clara para você. Escreva nos comentários. Obrigado pela pergunta de quem fez. E até a próxima quinta-feira em mais um quadro A Bíblia Responde. Deixe suas perguntas aqui nos comentários. Ou pode me chamar no Messenger, no direct do Instagram, se você não quer que seu nome revelado aqui. Deus te abençoe e tenha uma excelente quinta.